Olá, somos alunas da turma de Ciências Naturais 25.2 e vamos estar apresentando sobre os tetrápodes. E nosso grupo é formado por duas pessoas, Mara Ferreira e Brena Thaís. Vou começar falando sobre a biologia e evolução dos tetrápodes, iniciando com o conceito geral. Os tetrápodes, eles são um grupo de vertebrados que possuem 4 membros locomotores ou estruturas derivadas deles, como as asas das aves ou as nadadeiras de alguns mamíferos aquáticos. E dentro desse grupo estão os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Eles surgiram há cerca de 370 milhões de anos a partir de peixes com nadadeiras lobadas, chamados de sarcopterídeos, ou seja, eles são peixes que já tinham ossos internos nas nadadeiras, o que foi essencial para a evolução dos membros. O nome tetrápode ele significa literalmente 4 pés e representa um dos maiores passos evolutivos da história dos vertebrados. A partir desse grupo, os animais eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre e se diversificaram de forma impressionante. Agora, saindo do conceito geral, partindo para a transição deles da água para a terra, que a transição dos peixes para a vida terrestre, ela foi um processo gradual que aconteceu ao longo de milhões de anos. No período devoniano, o ambiente aquático ele passou por mudanças, muitas lagoas ficaram rasas e havia escassez de oxigênio. Aí isso fez com que alguns peixes desenvolvessem pulmões primitivos e nadadeiras mais fortes, que eram capazes de sustentar o corpo em terra firme. E entre os fósseis mais importantes dessa transição estão os Tiktaalik, que possuíam características tanto de peixe quanto do animal terrestre, e o Ancontostega, um dos primeiros tretápodes verdadeiros. E essa adaptação ela foi essencial para que os vertebrados eles pudessem explorar novos ambientes e recursos, reduzindo a competição no meio aquático e também dando início a uma nova etapa evolutiva. E, em resumo, a conquista da terra firme ela foi um marco de independência ecológica e fisiológica. Para finalizar sobre a biologia e evolução dos tetrápodes, tem algumas características evolutivas. Com a chegada ao ambiente terrestre, os tetrápodes eles precisaram passar por várias transformações anatômicas e fisiológicas para sobreviver fora da água. E a primeira e mais marcante foi o desenvolvimento dos membros com dedos, que deram origem às patas, asas e também outras formas de locomoção. A coluna vertebral e as cinturas pélvica e escapular, elas ficaram mais fortes para sustentar o peso do corpo fora da água. E outra mudança importante foi o surgimento de um pescoço móvel, permitindo que a cabeça se movesse independentemente do corpo, o que melhorou a visão e a caça. Na respiração, também houve a formação de pulmões funcionais e a redução dos brânquias, já que o ar se tornou a principal fonte de oxigênio. E além disso, a pele ela se tornou mais espessa, ajudando a evitar a perda de água. E todas essas características, elas mostram como a evolução dos tetrápodes ela foi moldada pela necessidade de adaptação ao novo ambiente terrestre e permitindo que eles se tornassem o grupo de vertebrados mais diverso do planeta. Anatomia e fisiologia evolutiva. Os membros, Padrão: um osso, dois ossos, vários ossos, dígitos. Homologia entre nadadeiras lobadas e membros tetrapodes. Coluna vertebral: suporte ao peso corporal fora d'água. Crânio e pescoço: articulação mais flexível. Melhor campo de visão e alimentação. Sistema sensorial: adaptação da audição áurea, ossos do ouvido médio originados dos ossos mandibulares e olhos voltados para a frente e maior percepção de profundidade. E aí, falando um pouco sobre isso,
Quando os primeiros animais eles começaram, né, a sair da água e a viver em terra, eles precisaram passar por muitas mudanças. O corpo teve que se adaptar a andar, respirar, se alimentar e também a perceber o novo ambiente que ele estava inserido. E aí a gente vai falar um pouco dessas percepções, né, sensoriais, dessas adaptações sensoriais, na verdade. A audição e a visão dos tetrapodes. No caso da audição, né, a audição áurea, no ambiente aquático o som viaja muito bem. Os peixes, eles conseguem sentir as vibrações da água pelo corpo através de uma estrutura chamada linha lateral. Mas fora da água, esse som ele é bem mais fraco, ele é bem mais brando. Ele se espalha com dificuldade no ar. Então, os primeiros animais terrestres precisam de uma forma diferente de ouvir. Com o passar do tempo, alguns ossos da mandíbula dos peixes antigos mudaram de função e se transformaram nos ossos do ouvido médio. Esses ossinhos são o martelo, a bigorna e o estribo. Eles ficam atrás dos tímpanos e funcionam como pequenas alavancas. Quando o som chega ao tímpano, ele vibra, esses três ossinhos aumentam e transmitem essa vibração até o ouvido interno, onde o som é interpretado pelo cérebro. Essa transformação foi essencial para ouvir sons no ar, como o barulho de passos, o som de um predador ou o chamado de um outro animal da mesma espécie. Nos anfíbios, no caso dos anfíbios, répteis e aves, esse sistema é um pouco mais simples, com apenas um ossinho, que é o estribo, ou como pode ser conhecido também, columela. Mas a função é a mesma, ajudar a chegar o som com mais força até o ouvido interno. Essa adaptação deu aos tétrapodes uma audição eficiente fora da água, o que foi muito importante para a comunicação, a caça e a defesa desses animais. Outra mudança muito importante foi o que aconteceu na visão. Os peixes e os primeiros répteis tinham os olhos voltados para os lados da cabeça. Isso dava um campo de visão bem grande, mas com pouca noção de profundidade. Cada olho via uma imagem diferente. Com o tempo, muitos deles, principalmente os predadores, passaram a ter os olhos voltados para a frente. Isso acontece porque o campo de visão dos dois olhos se sobrepõe, né? E aí, essa sobreposição permite que o cérebro compare as duas imagens e calcule a distância e a profundidade das coisas, né? Das árvores, dos outros animais, dos lugares. É o que chamamos de visão binocular ou visão em três dimensões. Essa mudança foi muito importante para caçar, pular, correr e se movimentar com precisão. Animais com olhos voltados para frente conseguem saber exatamente onde está a presa e calcular a distância de um galho para outro. Além disso, a evolução de um pescoço mais móvel também ajudou muito. Esses animais podem virar a cabeça e olhar ao redor sem precisar mover todo o corpo. E aí, com o passar do tempo, eles desenvolveram os ouvidos adaptados ao ar e olhos voltados para a frente. Essas mudanças melhoraram a audição, a visão e a percepção do ambiente. E graças a isso, eles puderam ouvir melhor, enxergar com mais precisão e reagir mais rápido, o que foi essencial, né, para conseguirem viver, sobreviver fora da água. Essas transformações sensoriais ajudaram ele a se tornar esses animais incríveis, animais extraordinários que conhecemos hoje. Inclusive nós, os seres humanos, principalmente na questão de não precisar mover todo o corpo para olhar ao redor, né? No caso. E aí, olhando por outro ângulo, de outro jeito, dessa anatomia, dessa fisiologia evolutiva, a gente vai ter a respiração pulmonar, a circulação dupla, a regulação térmica e a excreção adaptada à economia de água. E aí, começando por essa parte da respiração pulmonar, pulmões mais eficientes, trocas gasosas no ar. Alguns anfíbios ainda usam a respiração cutânea. E aí, nessa questão da respiração pulmonar, dentro da água, os peixes respiram com brânquias, né, que retiram o oxigênio dissolvido na água, mas em terra firme o ar é seco e essas brânquias não funcionam. Por isso, os tetrapodes desenvolveram pulmões mais eficientes, capazes de fazer trocas gasosas diretamente com o ar. Nos anfíbios, como os sapos, os pulmões ainda são simples, então eles continuam usando também a respiração cutânea, ou seja,
trocam gases através da pele úmida. Já nos répteis, aves e mamíferos, os pulmões ficaram cada vez mais complexos, com maior área interna e melhor ventilação, garantindo uma respiração muito, muito mais eficiente. E aí, em relação à circulação dupla, coração dividido, separação parcial ou total do sangue oxigenado e desoxigenado. Para acompanhar essa nova forma de respiração, o sistema circulatório, consequentemente, também teve que evoluir, né? Porque não daria conta de um mudar e o outro não ter essa evolução. Nos peixes, o sangue passa mais uma vez pelo coração antes de ir para as brancas, que é a chamada circulação, passa apenas uma vez, na verdade, que é a chamada circulação simples. Nos tétrapodes, surgiu a circulação dupla, com o coração dividido em câmaras. O sangue passa duas vezes pelo coração, uma para ir aos pulmões e pegar oxigênio, e a outra para distribuir esse oxigênio pelo corpo. Nos anfíbios e répteis, essa separação ainda é parcial, ou seja, o sangue oxigenado e o desoxigenado ainda se misturam um pouco. Mas em aves e mamíferos, a separação é total, com 4 cavidades bem definidas, o que garante mais eficiência na distribuição de oxigênio, né, de energia, para o corpo poder conseguir se movimentar. E aí, a gente falando sobre essa regulação térmica também, exotermia em anfíbios e répteis depende do ambiente e endotermia em aves e mamíferos mantém a temperatura interna constante. Isso se dá ao fato de que é muito importante esse controle da temperatura do corpo, né? Os anfíbios e répteis como ectotérmicos, ou seja, dependem do ambiente para se aquecer ou esfriar, eles tomam sol para se esquentar e procuram sombra para não ficar superaquecidos. Já as aves e os mamíferos são endotérmicos, eles produzem calor dentro do corpo e conseguem manter uma temperatura constante mesmo que o clima mude. Isso exige mais energia, mas permite viver em muitos ambientes diferentes, até em lugares frios. Além disso, a excreção também se adaptou à vida terrestre. Os tetrápodes passaram a eliminar resíduos com menos perda de água, algo essencial para viver fora da água, né, neste caso. Já os répteis, aves e mamíferos, por exemplo, produzem excretas mais concentradas, economizando a água do corpo. Em resumo, né, em parte, eles desenvolveram pulmões eficientes, circulação dupla, diferentes formas de controle de temperatura são adaptadas para conservar água nos seus corpos. Essas mudanças foram mais do que essenciais para que eles pudessem viver, se movimentar e se reproduzir com sucesso em terra firme, garantindo assim, né, que a sua espécie não entrasse em extinção. Agora eu vou falar sobre a ecologia e diversidade dos tetrápodes, começando pela adaptação ecológica. Os tetrápodes eles representam um marco muito importante na evolução dos vertebrados, porque foram os primeiros animais a conquistar de forma definitiva o ambiente terrestre. E essa adaptação ecológica envolveu várias mudanças, desde a estrutura corporal até a forma de respirar e se locomover. No início, os anfíbios eles ainda dependiam bastante da água, tanto que para manter o corpo úmido, quanto para se reproduzir. Já os répteis, eles evoluíram com uma pele mais seca e resistente, o que impediu a perda de água e permitiu que vivessem em locais áridos como desertos. E mais tarde, as aves elas conquistaram o ar, graças ao desenvolvimento das suas penas, dos ossos ocos e de um sistema respiratório bem eficiente. E os mamíferos eles conseguiram ocupar praticamente todos os habitats, terrestres, aquáticos e até aéreos, com adaptações como os pelos e a capacidade de controlar a temperatura do seu corpo. Essas transformações, elas mostram como os tetrápodes souberam se ajustar a diferentes condições do ambiente, tornando-se um dos grupos mais diversos da Terra. Agora, das estratégias reprodutivas,
que é um dos pontos mais importantes na evolução dos tetrápodes, foi a forma como eles se adaptaram para se reproduzir fora da água. Os primeiros tetrápodes, como os anfíbios, ainda dependiam da água para colocar seus ovos. E por isso, os ovos deles não têm casca e são gelatinosos e facilmente desidratam. Sempre é bom mantê-los em ambientes úmidos para que eles não ressequem. Mas com o tempo, surgiu uma das maiores inovações evolutivas, que foi o ovo amniótico. E esse tipo de ovo, presente nos répteis, aves e também nos mamíferos, em uma forma modificada. Ele possui membrana e casca protetora, que impede a perda de água e também permite o desenvolvimento do embrião em ambiente terrestre. Isso foi o que libertou os tetrápodes da dependência total da água para a reprodução. Nos mamíferos, essa adaptação chegou ao máximo com o desenvolvimento interno do embrião e o cuidado parental, através das glândulas mamárias. E essas estratégias reprodutivas, elas foram essenciais para o sucesso dos tetrápodes e para sua expansão nos mais variados ecossistemas. Para finalizar, falando um pouco sobre as diversificações de grupo, com todas essas adaptações, os tetrápodes se diversificaram de maneira impressionante ao longo da evolução. Hoje, por exemplo, esse grupo inclui os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos, e cada um deles ocupa um papel ecológico diferente nos ecossistemas. Os anfíbios, eles atuam principalmente como controladores de insetos e também servem de indicadores ambientais, pois são muito sensíveis à poluição. Os répteis, eles se tornaram extremamente variados. Alguns, como os lagartos e cobras, eles dominam ambientes terrestres, enquanto as tartarugas, os crocodilos, eles retornaram parcialmente à água. As aves, elas se espalharam por todos os continentes com adaptações ao voo e à migração e a diferentes formas de alimentação. Já os mamíferos, eles se destacam pela inteligência, pela diversidade e pela presença em praticamente todos os habitats, do fundo dos oceanos às montanhas geladas. E essa enorme diversificação é o resultado de milhões de anos de evolução, mostrando a capacidade dos tetrápodes e de se adaptar e prosperar em praticamente qualquer ambiente do planeta. Por isso, podemos dizer que os tetrápodes, eles representam o verdadeiro sucesso evolutivo da vida fora da água. Quando falamos que a evolução dos tetrápodes representa uma conquista definitiva no ambiente terrestre, estamos falando de um dos maiores marcos da história da vida terrena. Esses animais desenvolveram várias adaptações importantes que permitiram viver fora da água. Por exemplo, surgiram os membros com dedos, que ajudaram na locomoção no solo, pulmões mais eficientes, que possibilitaram respirar o ar, um sistema circulatório mais avançado, que melhora o transporte de oxigênio, e mais tarde os ovos com casca e os mecanismos de regulação da temperatura do corpo. Essas mudanças foram de suma importância para que eles pudessem viver, sobreviver e se reproduzir e diversificassem em praticamente todos os ambientes do planeta. Hoje, eles dominam desde o deserto até as florestas, os oceanos e até o ar, no caso das aves. Então, foi uma conquista definitiva que garantiu a independência do meio aquático e abriu caminho para toda a grande variedade de vertebrados terrestres que existem, inclusive nós, os seres humanos, que somos um ótimo exemplo.